Oi, pessoal, essa é a Thaís Polimene. Eu sou Leonardo Castro e essa é a TV Cult Cultura, aí voltando de um período sabático. Pois é, pessoal, o tema de hoje está dando o que falar pelo Brasil todo. Nós vamos falar a pedidos da nossa audiência sobre a LGPD, que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai impactar basicamente tudo. Então, você que tem o seu comércio, que trabalha com um banco de dados, trabalha com rede social, trabalha com mail, trabalha de repente num banco, trabalha de repente num hospital, todo tipo de empresa que se utiliza de dados de pessoas na internet, aquele cadastrinho que você faz, coloca ali e-mail, nome, CPF, terá que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. E ela impacta não só as empresas, ela impacta também nós, cidadãos, indivíduos, pessoas e também os governos, que tem que se adaptar, porque o governo também é bem responsável pelos dados dos outros, não é? Essa lei já está em vigor e a gente vai falar um pouquinho mais sobre para você, cidadão, pessoa jovem, entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres dentro da LGPD. Então, antes da gente falar sobre a lei, a gente vai falar sobre dados. O que são dados pessoais? Basicamente, é tudo que pode identificar um cidadão. Então, pode ser nome, RG, CPF, e-mail, telefone, localização via GPS, biometria, porque assim, pode ser identificação tanto direta quanto indireta. Ou seja, basicamente, tudo que a gente fornece nos cadastros aí de redes sociais, e-mail. Gente, ó, vamos parar para pensar no seguinte. Sempre quando você vai acessar algum serviço pela internet, quero abrir uma conta num banco, quero ver como é que é um seguro de carro, qualquer serviço, sempre tem um bendito de um formulário para você poder preencher. E nem precisa tanto, às vezes é para você ver um webinar aí que tá, né, em voga, você tem que colocar ali uma série de informações. E isso serve tanto para alguma coisa que você está fazendo no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, quanto quando você vai procurar alguma coisa, como a gente citou aqui, você vai numa farmácia ou algum lugar, eles te pedem, quero fazer um cadastro seu com e-mail, telefone, endereço, CPF. Exatamente. Então, tudo isso você está fornecendo informações que, né, elas vão ser utilizadas. Pensa no seguinte, nada é de graça, portanto, o produto é você. Quer um exemplo muito claro disso? A gente tem essas questões aí tecnológicas de IP, rastreamento, quem é quem? Tem a questão dos cookies, não os cookies de comidinha, mas os cookies, que são os arquivinhos que, sorrateiramente, essas empresas que fazem comércio online ou trabalham com questões de informação, vídeo, essas grandes redes, como esta aqui que você está nos assistindo, elas colocam esses cookies, colocam um modo de dizer, né? Elas implantam, não sei, esses cookies no seu computador para conseguir informações para, em tese, ao menos, lhe darem uma navegação, uma experiência, né, mais personalizada. Isso é o que é bonitinho. Então, você entra lá num site específico, aparece ali o livro que você gostaria de ler como sugestão, ou o filme que você gostaria de ver, que saiu, com base naquilo que você procurou. E é esquisito, porque às vezes você nem procurou, aí você falou alguma coisa, assim, começa a aparecer, pensou, é muito doido. Então, os cookies já são disseminados há muito tempo, né, e a LGPD ela vem também para poder normatizar isso, pelo menos tentar normatizar de uma maneira um pouco mais clara, porque tem muita coisa aí que está acontecendo que não é tão bacana com relação a essas práticas. Então agora que você já sabe o que são dados pessoais, a gente vai falar sobre a LGPD. De onde surgiu tudo isso? Na verdade, outros países possuem leis gerais de proteção de dados. E aqui no Brasil, depois de 8 anos de discussão, ela entrou em vigor em 2020. E ela, na verdade, foi autorizada pelo então presidente, fora Temer, Michel Temer, em 2018. Então aí a galera teve 2 anos para poder se preparar para colocar as práticas e poder tratar os dados de uma forma mais legal, né, legalmente falando. Então, o Brasil entrou aí para o rol de 120 países que tem uma lei para proteger os dados dos cidadãos. E quais dados são? São tanto os dados físicos quanto os digitais.
Uma coisa importante é que a lei define cuidados especiais com dados de crianças e adolescentes. É estranho aí, dado de criança e adolescente circulando, mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, cada vez mais, desde novinho, os dados já estão circulando por aí. É muito importante porque uma criança, alguns adolescentes, mas principalmente criança, não tem noção assim do que pode, nem os adultos têm, né, do que pode acontecer com os dados. Imagine adolescentes e principalmente crianças do que pode acontecer com os dados. E a gente tem, isso se cruza com regulamentações acerca de publicidade infantil, então tem uma série de coisas que a lei leva em conta para trabalhar com esses dois públicos. De tal forma que a lei, ela pode se sobrepor, veja só, ela pode se sobrepor a questões legais. Então, assim, não basta os responsáveis de uma criança ou de um adolescente até 16 anos dizerem que está tudo bem com determinado tipo de uso com os dados, se aquilo não está regulamentado pela LGPD. Então, a LGPD, ela tem uma questão de realmente proteger em primeira instância para depois a gente ver aí, caso a caso, de qualquer problema que venha, que é como funcionam aí as leis. Imagina se tivesse LGPD na época do Bozo, da Xuxa. Por exemplo, no caso de adolescentes até 16 anos, deve ter a autorização de pelo menos um dos pais ou responsáveis. No caso de adolescentes entre 16 e 18 anos, tem também que ter autorização de pelo menos um dos pais ou responsáveis em conjunto com a autorização desse adolescente. E essas manifestações têm que ser muito claras, sabe? Para não deixar nenhum rastro de dúvida se a pessoa entendeu que estava fornecendo os dados ou não. Então tem que ser muito claro, inequívoca e específica. Isso, porque os dados têm valor, nunca esqueçam disso. E tem uma questão muito importante, que é a questão da descentralização do armazenamento de dados. Porque hoje em dia, né, gente, num mundo globalizado, tecnologicamente hiperconectado, as coisas estão aí, na nuvem a gente não sabe. Então, a LGPD, ela normatiza uma questão. Não importa se o centro de armazenamento de dados está fora ou não do Brasil. Pode estar em qualquer lugar, porém, se esses dados forem sobre brasileiros ou estrangeiros, ambos residentes no Brasil, tem que ser submetido à LGPD. Então não importa se está armazenado fora do Brasil, mas se for sobre pessoas brasileiras ou estrangeiras que estão aqui, então tem aí que estar submetido à lei. Então isso é um ponto super importante. E a lei, ela é muito clara também sobre uma questão que é a divisão e distribuição de dados para órgãos internacionais, caso haja algum interesse específico, tipo uma campanha mundial de vacina, por exemplo, que é uma coisa super importante. Então existem algumas exceções aí para acesso e distribuição aí dos dados para o bem comum. E um elemento essencial da LGPD é o consentimento, assim como muita coisa nessa vida, né, gente? Então, assim, a base para que a LGPD seja aplicada é o consentimento do cidadão. Mas tem algumas exceções que eu lerei para vocês, porque é muita coisa, eu não quero deixar na dica de fora. Então, assim, quais são as exceções para que a LGPD seja aplicada e que não necessariamente tem que ter o consentimento do cidadão? Então, é possível tratar os dados quando for para cumprir uma obrigação legal, executar a política pública prevista em lei. Entendeu aí? Suspeito. Realizar estudos via órgãos de pesquisa, executar contratos, defender direitos em processo, preservar a vida e a integridade física de uma pessoa, tutelar ações feitas por profissionais das áreas da saúde ou sanitária, prevenir fraudes contra o titular, proteger o crédito ou atender a um interesse legítimo que não fira direitos fundamentais do cidadão. E quem vai ser responsável por fiscalizar e ver se a lei está funcionando nesta bagaça toda aqui no Brasil? É um órgão aí que o pessoal está errando um pouquinho na sigla, mas a gente já deu um jeito aí de organizar. É a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. ANPD.
Então é este órgão que vai ficar responsável por ver se a lei está funcionando. Ela que vai fiscalizar, se for o caso, penalizar quem estiver fazendo coisas erradas. E também ela vai orientar acerca de dúvidas, pelo menos é o que a gente espera. Então é este órgão, a ANPD, que ficará responsável por aplicar a lei, fiscalizar, se for o caso, aí penalizar quem está fazendo coisa errada, visto que, infelizmente, não é muito incomum, né? Gente fazendo coisa errada. E só lembrando uma coisa, apesar de termos um órgão, você que está nos assistindo tem também seus deveres e as suas responsabilidades com relação a isso. Então, veja sobre a lei para, né, saber como é que está protegido também, como se proteger. E aqui a gente falou sobre esses tratamentos dos dados. Mas o que é tratar um dado? É tudo que envolve dados pessoais como matéria-prima. Então, é a classificação, coleta e utilização dos dados pessoais que todo mundo coloca aí na internet ou então em locais físicos, né? E, gente, é importante pensar no seguinte, tanto a empresa, órgão ou responsável pela coleta de dados, quanto possíveis subcontratados, porque tem essas questões de terceirização, eles são responsáveis e corresponsáveis por algum problema, né, em vazamento ou perda de dados, porque pode queimar, tem muita coisa queimando aí. E já há até multas previstas de até 2% do faturamento daquele comércio ou empresa, com um teto de 50 milhões, que é bastante dinheiro. Milhões. Por multa fixado. Enfim, existem já multas e mecanismos previstos para quem não cumprir e proteger os dados de acordo com a lei. E agora, para a galerinha aí do marketing digital, uma dica muito importante. Sabe aquelas caixinhas que geralmente você coloca pré-marcada de, olha, aceito, tudo certo? Aí a pessoa só dá o ok e vai? Não vai. Tem que colocar a caixinha vazia para a pessoa marcar. Isso já vale. Eu acho que não deveria valer, mas vale. Então tá lá, porque ninguém vai ler, entendeu? Mas tá lá a caixinha para a pessoa marcar, falar que lê os termos e aí continua e vai. É uma dica que a lei dá, mas pensa bem, sabe? Como você vai usar esses dados, porque se alguma coisa acontecer, você é o responsável. Como para usar qualquer coisa na internet, basicamente você ou vai vir um cookie no seu computador e você vai ter que ler os termos ali e aceitar. E a ideia é que isso se simplifique e você vai ter que, na maioria dos casos, também imputar algum tipo de dado, seja nome, e-mail ou CPF, é que haja por meio de quem está solicitando esses dados mecanismos mais simplificados, porque geralmente se pede muita coisa e não se sabe como isso é guardado e nem para que será usado. Então, a ideia é essa, porque a gente sabe, né? A lei surgiu porque tem muito comércio paralelo de informação, você começa a receber umas ligações esquisitas porque alguém vendeu o mail. Então, a ideia é que isso diminua, ou sumir, acho difícil, mas que pelo menos diminua. E aí, é claro, como sempre, o cliente tem o direito de pedir a remoção dos dados da sua base de dados. E isso deve ser feito com até 15 dias de prazo. E aí, se não acontecer, você pode responder pela LGPD. E se você quiser saber mais sobre LGPD e você vai querer, nós sabemos disso, assista a live que a Thaís fez com a Juliane Ferraz Nascimento, ela que trabalha aí, advogada com várias questões, inclusive com LGPD, e elas falaram bastante sobre o uso da lei aí para creators, pessoal do marketing, enfim, quem tem que trabalhar com isso. A gente fez a live no Instagram, mas está disponível aqui no YouTube e a gente também vai deixar todos os links, incluindo os links que a gente utilizou para fazer o roteiro dessa TV Cult Cultura, feito muito bem pela Tabata e editado pela Giovana. Então a gente vai deixar todos os links aqui para você saber mais sobre a LGPD. Obrigadão por terem assistido a TV Cult Cultura. Se tiverem alguma sugestão, assim como a Gislene teve, que foi sobre a LGPD, comenta aqui embaixo. É isso aí, gente. Fica de olho que logo, logo tem mais vídeos.